Olá, irei agora realizar uma pequena demonstração aqui de fórum com o tema Guerra Civil de Ruanda. Inicialmente, irei contextualizar toda a Guerra Civil de Ruanda. Contextualizando o tema de fato, inicialmente, a Guerra Civil de Ruanda, ocorrida em 1904, foi um conflito violento que resultou em um dos genocídios mais devastadores da história recente. Ruanda é um país localizado na região dos Grandes Lagos Africanos e o conflito teve suas raízes nas tensões étnicas entre os grupos Hutus e Tutsis. Durante o período colonial, os colonizadores belgas promoveram uma distinção artificial entre os grupos étnicos, favorecendo os Tutsis, considerados mais superiores em relação aos Hutus. Essa divisão étnica aprofundou as desigualdades e gerou ressentimentos. Em 1994, o presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, em Hutu, teve seu avião abatido, resultando em sua morte. Esse evento desencadeou uma onda de violência. Extremistas Hutus, incitados por líderes políticos e propaganda de ódio, iniciaram uma campanha sistemática de assassinato em massa contra os Tutsis e Hutus moderados. Durante aproximadamente 100 dias, milhares de pessoas foram brutalmente assassinadas em ataques generalizados. O genocídio ocorreu em um ritmo alarmante, com o uso de machetes, armas de fogo e outras formas de violência. Estima-se que entre 800 mil a 1 milhão de pessoas tenham perdido a vida. A comunidade internacional foi criticada por sua resposta lenta e inadequada ao genocídio. As forças capazes de paz das Nações Unidas presentes no país não receberam o apoio necessário para impedir o derramamento de sangue. Essa falta de intervenção eficaz permitiu a continuação das atrocidades. O genocídio chegou ao fim quando o grupo rebelde Tutsi, Frente Patriótica de Ruanda, liderado por Paul Kagame, conquistou o controle do país. Desde então, Ruanda tem se esforçado para se reconciliar e reconstruir, enfrentando os desafios de curar as feridas da guerra e promover uma unidade nacional. A Guerra Civil de Ruanda serve como um lembrete trágico dos períodos do ódio étnico, da falta de intervenção internacional e da necessidade contínua de prevenir conflitos violentos e genocídio. O país tem trabalhado para superar o passado e promover a reconciliação, progredindo em áreas como desenvolvimento socioeconômico, educação e justiça. Partindo dessa contextualização, separei alguns tópicos de discussão que estão aqui. Primeiramente, temos o tópico causas de contexto histórico. Causas e contexto histórico, quais foram os fatores que contribuíram para o surgimento da Guerra Civil de Ruanda, como as tensões étnicas entre os Hutu agravadas ao longo do tempo. Esse tópico, podemos resumir ele falando, só usando basicamente a contextualização do slide anterior, pois houve intervenção dos belgas que, querendo ou não, teve grande influência para que esses conflitos tenham ocorrido. No tópico 2, genocídio e suas consequências. Discuta o genocídio em si, quais foram as principais características e estratégias usadas pelos extremistas Hutus, quais foram as consequências humanitárias, sociais e políticas de genocídio para o povo de Ruanda e para a comunidade internacional. As consequências humanitárias foram, sem dúvida, um derramamento de sangue sem fim, sem dúvidas. E como a África, querendo ou não, devido a vários fatores, é um continente basicamente que esquecido, tanto que às vezes é tratado até como um país. Geralmente as pessoas não costumam dar muita ênfase nesse tema em si. Por mais que, querendo ou não, morreu muita gente. 1 milhão de pessoas são muitas pessoas
E eu não tenho dúvidas de que, sei lá, fosse na Europa um genocídio de 1 milhão de pessoas seria um tema muito mais abordado, diga de passagem, e basicamente é isso. Resposta internacional. Como a comunidade internacional respondeu ao genocídio? Quais foram os erros e as lições aprendidas? Existe alguma obrigação moral de intervenção em situações semelhantes? Podemos usar um pouco da resposta anterior, do tópico anterior, e adicionar também uma resposta à pergunta se existe uma obrigação moral de intervenção em situações semelhantes. Levando em consideração o estado socioeconômico, social da África, pode-se dizer que sim, é uma obrigação moral dos outros países ajudar esses países em condições de guerra e, e em outras coisas também. Tanto que a ONU se mobilizou diretamente durante esse período aí, mas mesmo assim não foi possível. Não foi possível interromper o genocídio em si. No tópico 4, reconciliação e reconstrução. Como Ruanda tem enfrentado o processo de reconciliação e reconstrução após o genocídio? Quais foram as estratégias adotadas pelo governo social e civil? Quais são os desafios restantes? Aqui no contextualização nós podemos ver que o genocídio chegou ao fim com o grupo rebelde Tutsi frente à Patriarca de Ruanda, liderado por Paul Kagame, conquistou o controle do país e desde então Ruanda tem se esforçado para reconciliar e reconstruir, enfrentando o desafio de curar feridas da guerra e promover a unidade nacional. A Guerra Civil de Ruanda serve como um lembrete trágico dos perigos do ódio étnico, da falta de intervenção internacional e da necessidade contínua de prevenir conflitos violentos e genocídios. O país tem trabalhado para superar o passado e promover a reconciliação, progredindo em áreas como o desenvolvimento socioeconômico e educação e justiça. Basicamente, esses dois últimos parágrafos respondem essa pergunta. E também o 5, né? Lições e prevenções. Quais são as lições que podemos aprender com a Guerra Civil de Ruanda, como podemos prevenir conflitos étnicos e genocídio? É isso, ó. Não tem mistério em relação a isso que a partir desse trágico, desse período trágico, faz nós lembrar que, independente de etnia, raça, não vale a pena, porque sempre não é um tema, não é, não é motivo de matar as pessoas, né? Diga-se de passagem. É errado, tanto que isso hoje em dia, nos dias atuais, é extremamente gera repulso nas pessoas, diga-se de passagem. Então, basicamente, é isso. Vou chegando ao fim aqui do fórum. Gostaria muito de ouvir meus colegas, mas infelizmente estou em uma situação delicada e é isso. Obrigado. Tamo junto.